Bom dia, irmãos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Pastor, o senhor teve uma revelação hoje, viu? O texto que o senhor leu tem tudo a ver com a mensagem. Muito bem, irmãos. Se você quiser acompanhar comigo, Lucas capítulo 4, do versículo 14 até o 21. Lucas capítulo 4, do verso 14 ao 21. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Querido Deus, amado Pai Celestial, eu te agradeço por esse culto, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua casa para cultuarmos o Teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai, por cada irmão que chegou aqui esta manhã. Também nós pedimos, Pai, a Tua poderosa mão sobre os enfermos, que o Senhor esteja com cada um deles, confortando e consolando. E também lembramos, Pai, dos missionários que estão no campo pregando a Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor os abençoe, Pai. Dê vida e dê saúde a cada um deles. Pai, obrigado pela Tua palavra que nós lemos. Palavra essa que é inspirada pelo Senhor. Nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus. Que o Teu Santo Espírito fale conosco nesta manhã. Que nós possamos conhecer mais a Tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Meus amados irmãos, logo após o seu batismo e a tentação, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias ele foi tentado pelo diabo, Jesus regressa a Galiléia e visita a cidade de Nazaré, onde ele foi criado e onde ele vivia com a sua família. No sábado, Jesus visita a sinagoga local, o que desperta grande expectativa entre aqueles que estavam ali presentes. A sinagoga era a casa de oração dos judeus, uma instituição surgida no chamado período interbíblico, e era um misto de centro comunitário, de escola e local de adoração. E ela começou a existir provavelmente durante o cativeiro. Nelas, os adultos e crianças adoravam a Deus. Oravam e estudavam as Escrituras. E o culto da sinagoga serviu de modelo para o primitivo culto cristão. Consistia, primeiro, na recitação do Shema. E aí eu tive que saber o que era o tal de Shema, né? Fui buscar informações, eu perguntei até para o pastor Luciano outro dia. O Shema consistia no momento em que eles recitavam Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Todos eles naquela sinagoga, quando entravam de manhã, recitavam o Shema e diziam: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meus amados irmãos, depois da recitação do Shema, eles tinham orações, eles tinham cânticos de salmos, leituras da lei dos profetas, pregação, e depois eles contavam as bênçãos. Assim era o culto que eles realizavam naquela época. E Jesus, agora famoso filho lá da terra, é convidado para falar. E por que eu estou dizendo aqui famoso? Lucas capítulo 4, versículo 14 explica, que diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus ficou conhecido. E ele começa com a leitura da importante passagem de Isaías 61, capítulo 61, versículos 1 e 2. E Jesus diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Nesse texto, irmãos, nós podemos perceber que Jesus aplica esse texto para si próprio. Ele está aplicando para ele mesmo. Jesus aqui está fazendo uma ousada declaração acerca da sua pessoa, da sua missão nesse texto. E Jesus se identifica como o Messias e apresenta aqui a sua agenda ministerial. E essa agenda deve ser também a agenda dos cristãos. Essa agenda deve ser a nossa agenda, que somos o quê? Os continuadores da missão de Cristo aqui no mundo. No Evangelho de João, capítulo 20 e 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Meus amados, vejamos alguns aspectos dessa agenda do Senhor Jesus. Ele diz lá: um ministério dirigido e sustentado pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, pelo que me ungiu, ele me enviou. E Lucas é aquele que dá maior ênfase à pessoa e obra do Espírito Santo. Tanto no terceiro evangelho, como no livro de Atos dos Apóstolos. E de modo especial, ele acentua no seu evangelho o papel especial desempenhado pelo Espírito Santo na vida de Jesus. A começar na sua concepção, que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Depois, no batismo de Jesus, Lucas 3, 22. Irmãos, somente Lucas diz que Jesus, após o seu batismo, ficou cheio do Espírito Santo. Somente Jesus. Que após a sua tentação, ele regressou a Galiléia. Aonde? No poder do Espírito Santo. Lucas é o único que fala essas palavras. Somente Lucas informa qual o texto que Jesus leu na sinagoga de Nazaré. Texto que destaca a íntima conexão existente entre o Espírito Santo e o ministério do Messias. E essa passagem ilustra o significado do título hebraico Messias, que é equivalente ao grego Cristo, ou seja, ungido. No final do Evangelho de João, Jesus estabelece uma clara conexão
entre o seu ministério, o ministério dos seus discípulos e o Espírito Santo. E ele diz em João 20, 21 e 22, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles, os seus discípulos, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Irmãos, duas coisas ficam claras aqui. Os discípulos e toda a igreja seriam os continuadores da obra, da missão do Senhor Jesus Cristo. E esses continuadores hoje quem são? Somos nós, irmãos. Somos nós os continuadores da obra de Cristo. E para isso, ou para tanto, eles precisariam do sustento e direção do Espírito Santo. É o que nós também precisamos hoje. Direção do Espírito Santo. A experiência de Jesus aponta a tremenda importância do Espírito Santo na vida e missão da sua igreja. Dentre muitas funções do Espírito Santo, irmãos, uma das mais essenciais, essa é de ungir o povo de Deus. Ungir o povo de Deus, capacitando, dinamizando para cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto do ministério, o ministério da proclamação. O que o texto diz lá? Me ungiu para evangelizar, proclamar, apregoar. Os profetas do Antigo Testamento foram homens que falaram aos seus contemporâneos da parte de Deus, para deixarem claro que não falavam de si mesmos, e sim como porta-vozes de Deus, eles utilizavam frases, como você vê sempre na sua Bíblia aí, que diz: assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, portanto diz o Senhor Deus. E Jesus continuou essa antiga e honrosa tradição profética do seu povo. Ele continuou dizendo assim as suas palavras. Calvino analisou a obra do Senhor Jesus sob a perspectiva dos seus três ofícios. Primeiro, como profeta. Segundo, como rei. E terceiro, como sacerdote. Como profeta, ele veio para anunciar o reino de Deus. Meus irmãos, a pregação e o ensino do reino foram ênfases primordiais do seu ministério. Primordiais. Em Lucas capítulo 4, versículo 15 diz: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos ele era louvado. No versículo 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Versículo 32, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Como Jesus pregava. Irmãos, Jesus não foi somente um proclamador da palavra. Jesus, ele era a própria palavra. A própria palavra. Ele era o Logos eterno, o Verbo de Deus vindo ao mundo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados, a igreja de hoje, a sociedade, precisam da pregação, a pregação autêntica da mensagem cristã, da verdadeira pregação da palavra de Deus, aquela palavra que revela, a palavra que instrui, a palavra que consola, a palavra que repreende, a palavra que julga, a palavra que exorta, a palavra que transforma pessoas. E muitas vezes não se ouve essa palavra. Muitas vezes as pessoas pregam palavras que agradem, apenas que agradem, que não exorta ninguém, que não repreende ninguém, que não transforma ninguém também. Irmãos, outro aspecto da palavra, o ministério de compaixão e solidariedade.
que diz lá o texto que nós lemos? Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas é aquele que dá maior ênfase ao interesse de Jesus pelos oprimidos, pelos marginalizados. Se você prestar um pouquinho de atenção no livro de Lucas, são exclusivas de Lucas passagens como a ressurreição do filho da viúva de Naim, o bom samaritano, o filho pródigo, o rico e Lázaro, os 10 leprosos e a história de Zaqueu. Meus amados, Jesus deixou bem claras as suas motivações para vir ao mundo. Quando ele afirmou que não veio aqui para ser servido, mas para servir e dar vida a muitos. No Evangelho de João, capítulo 13, do verso 12 ao 15, ele afirmou que o seu exemplo de humildade e serviço devia ser imitado pelos seus seguidores. Foi quando ele lavou os pés dos discípulos e com uma toalha enxugou os pés dos discípulos. E no versículo 15 Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Humildade, irmãos. Quando professamos servir a Cristo, nós temos de segui-lo. Temos de segui-lo. Ele afirmou, se alguém me serve, siga-me. E é interessante, irmãos, o vocábulo seguir é bastante significativo e traz às nossas mentes conceitos e frases bem conhecidas, como o soldado segue o seu general, o servo segue o seu senhor, o aluno segue o seu mestre, as ovelhas seguem o seu pastor, os cristãos seguem quem? Os cristãos seguem Jesus Cristo, amém? Aí é que nós temos que seguir. A fé, meus irmãos, a obediência são marcas características dos seguidores autênticos, dos verdadeiros crentes. Estes creem no que o Senhor Jesus diz. Estes se esforçam para fazer o que Ele ordena. Meu amado irmão, o mundo pode desprezar o servo de Cristo, refutando-o como vil, excluindo-o da sociedade. Mas, quando habitarmos com Cristo na glória, nós teremos uma casa na qual jamais nós seremos expulsos. O mundo pode escarnecer a nossa fé. O mundo pode zombar do nosso cristianismo. O apóstolo Pedro nos conforta. Ele disse, pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sabe o que quer dizer vituperados, irmãos? Vituperados é censurados, criticados, insultados, zombados. Mas bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando no último dia o Pai nos honrar diante da assembleia de anjos e homens, reconheceremos que a glória dele compensa todas as provações. E o apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, capítulo 8, ele fala, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, uma vida na vontade de Deus não isenta o crente das provações. Irmãos, nós temos tantos irmãos doentes hoje na igreja, tantos irmãos que necessitam de tratamento, necessitam da cura, e são crentes, e são salvos. O apóstolo Paulo, por várias vezes, enfatizou
que há para a igreja uma promessa de capacitação espiritual, de revestimento de autoridade e poder espiritual. Entretanto, meus irmãos, existe uma limitação dessa autoridade. Tem uma limitação. Nós somos revestidos de autoridade espiritual, irmãos, apenas para fazer aquilo que o nosso Deus deseja. A nossa autoridade espiritual não é para satisfazer o nosso ego, não é para satisfazer a minha vontade, mas é para satisfazer a vontade do Senhor, daquilo que Ele deseja. A igreja de hoje, irmãos, tem confundido capacitação espiritual com prosperidade. Confunde-se hoje capacitação espiritual com prosperidade. Olha, eu não tinha nada na vida, eu comecei a vir à igreja, hoje eu tenho um apartamento de cobertura, eu tenho carro, eu tenho tanta coisa, irmãos. A palavra de Deus não fala isso. Irmãos, a igreja de hoje promete uma vida sem lutas, sem dificuldades. Cuidado com isso. Me mostra na Bíblia onde ele fala. Entretanto, meus irmãos, a capacidade espiritual não isenta os crentes das provações. Todos nós passamos por provações. Mas Jesus disse: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Porque ele venceu. Ele venceu. Para concluir, irmãos, que o nosso ministério, como cristãos individuais que somos, ou como corpo de Cristo, possa refletir o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Um ministério exercido sob o poder, sobre a direção e sobre o sustento do Espírito Santo. Amém? Um ministério de proclamação da palavra de Deus, que dá vida. Um ministério que transforma vidas. Um ministério que expressa o amor de Deus por todos, especialmente pelos sofredores. Por aqueles que não são salvos. Por aqueles que ainda são escravos do pecado. Que vivem sofrendo com vícios, com tantas coisas. Nós temos que ter um ministério que proclame a verdadeira palavra de Deus. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, irmãos, nos ajude e nos abençoe. Amém. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale conosco. Nos ajude, Pai, a entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe essa Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém.